Antônio usa esse termo, né, de Deus genocida, né? Nós precisamos entender, e eu sei que ele entende bem isso, que os textos sagrados, eles são compostos a partir das experiências tribais do povo que os escreveram. Então, quando nós atribuímos esses poderes a Deus, ou essa personalidade, ou talvez essa tríade, que eu achei ótimo você trazer isso à tona como psicanalista, né? Mas quando a gente atribui esses adjetivos a Deus, nós não estamos buscando ali a realidade da fonte literária, né? Porque não é Deus quem diz para matar, é o povo fazendo uma apologética para poder, em nome de Deus, como acontece até os dias de hoje, tem acontecido, em nome de Deus, ter a liberdade de matar, de ferir, de acusar, né? E a gente não precisa ir longe para isso. Quando eu falo que até os dias de hoje isso existe, não estou falando nem da guerra de Israel com Palestina. A gente vê, por exemplo, os ataques que nós sofremos. Eu creio que você sofre ataque no seu canal por cristãos ou religiosos extremistas, como eu recebo ataques de extremistas, né, por ter uma posição muito mais voltada para algo mais tangível e científico, né, para algo que seja mais palpável. Então, em momento nenhum, eu consigo entender no Antigo Testamento esse Deus que se manifesta tão perverso, né, e pervertido até, sem passar pela história da escola literária que formulou esse texto. Porque a escola literária que colocou este texto no papel, ela é apologética. Então, é muito correto quando o professor diz, é preciso por meio do medo, sobretudo quando nós estamos falando de uma sociedade que foi forjada no deserto, é preciso o medo para que haja obediência. Que medo que você coloca numa tribo que está acostumada a passar dias sem comer e sem beber no meio do deserto? Que tipo de medo que alguém dessa tribo vai ter? Então você precisa criar uma ideia voltada para o religioso, para o não visível, para mostrar, para além do físico, para além da fome, para além da sede, das suas necessidades, existe algo que você não enxerga que vai fazer o seguinte: se você errar, ele vai te castigar. Só que se você se arrepender, ele vai te perdoar. Então isso é uma metodologia literária. Então nós não podemos interpretar o texto como um Deus que está para oferecer vingança, né? Senão nós vamos cair naquela própria ideia. Ele te ama tanto que envia o próprio filho para morrer no seu lugar, para que você não conheça a morte definitiva, mas se você chatear Deus, ele vai te mandar para o inferno, você vai queimar no fogo, né? Então essa é uma ideia que tenta restaurar essa filosofia do Antigo Testamento que olha para este Deus perverso. Aí muitos vão perguntar, mas então existem dois deuses, o do Antigo e o do Novo? Não, existem fontes literárias. Uma coisa é imaginar o que é Deus, que é aquilo que foi feito no Antigo Testamento, imaginar e poder criá-lo a despeito das necessidades das tribos, das comunidades da época. E outra coisa é experimentá-lo por meio do amor que é ensinado por Cristo, que não é um Deus imaginário, mas é um Deus feito homem, que assume a condição humana e diz o seguinte: eu não vim abolir a lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada porque era preciso ter uma constituição para poder regular a vida das tribos que se juntaram